As Picueta é uma das ruas mais movimentadas da Vila Madalena. Isso se deve, em boa medida, ao bar que homenageia o extinto jornal O Pasquim. Criado em 2014, o Pasquim Bar e Prosa é o negócio mais conhecido do grupo 3T, comandado por um ex-executivo da Unilever e da PepsiCo. No Se Meu Inconsciente Falasse de hoje, Humberto Manhoz. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Humberto, me conta, você tem uma trajetória de executivo na PepsiCo, na Unilever. Como é que você veio parar nesse ramo aqui dos bares? Resumindo a história, eu sempre fui um cara muito boêmio. Sempre gostei de bar, de balada. Sempre gostei de beber. Apesar de fazer bastante esporte também, o álcool sempre teve presente na minha vida até hoje. E até lembro quando eu era mais novo, com 14, 15 anos, você ia em bar e bebia, né? Naquela época ainda tinha uma flexibilidade. Então eu cresci dentro do ambiente de bar, apesar de que na família ninguém nunca trabalhou com isso. Eu sempre gostei. Meu pai nem bebe, muito bebe, assim, mas foi uma coisa minha mesmo, né? E nessa convivência, né, eu trabalhei, me formei na PUC em administração, fiz estágio na PepsiCo, trabalhei na Unilever, sempre nas áreas de vendas, trade marketing, sempre nessas áreas. Então sempre muito perto dos promotores que faziam reposição de gôndola, sempre muito perto dos compradores. Sempre fui um cara bastante comercial, com uma veia bastante comercial. Nessa trajetória, em algum momento eu tinha um grande amigo de faculdade, que a família tinha bastante restaurante, ele gostava muito de restaurantes, mas queria abrir o dele, né, fora da família. Tinha um outro colega também da faculdade que trabalhava em banco, também tinha uma vontade de empreender. Juntou os três e na Unilever, na época, estou falando de 2007 para 2008, ela ficava na Faria Lima com a Juscelino. Naquele entorno não tinha nenhum restaurante saudável na época. Você tinha vários restaurantes, mas nenhum saudável. E eu que sempre gostei de comer saudável, né? Na época eu até era um pouco mais chato do que eu sou hoje com comida saudável. A gente sentou os três e falou, putz, vamos abrir um restaurante saudável. A gente abriu. Foi o primeiro restaurante saudável da Vila Olímpia. Foi lá na Ramos Batista, né, com a Jesuíno Cardoso. Né? Foi bem naquela esquininha, a gente montou o primeiro restaurante, chamava Vivar na época. Era um buffet saudável. E foi super bem. A gente ficou 3 anos com esse restaurante. E eu na Unilever, e o restaurante, nosso outro amigo no banco e no restaurante. E o Rodrigo, que era o cabeça da história, que entendia de operação. Ele foi muito focado ali, me ensinou muito, aprendi muito naquele momento. E aí vocês fecharam por quê? A gente fechou porque o Rodrigo precisou se ausentar da nossa operação para voltar para as da família, uma questão familiar. A gente acabou tendo que decidir, putz, Humberto, você vai sair tocar, Fernando vai sair tocar ou não? Putz, na época não. Ninguém tocou. Então a gente resolveu vender, teve uma proposta boa na época para vender, a gente vendeu. Só que ao mesmo tempo que eu vendi, deu um vazio. Eu falei, caramba, volto eu lá para minha Unilever. Apesar de eu ter pelo menos mais tempo, né? Porque se viver com as duas coisas é super cansativo. E que produto você vendia? Você vendia, não era alimentos na Unilever, né? Na Unilever não, era sempre lavanderia, sabão em pó, basicamente. Na época eu tava mudando para sabão líquido, inclusive. Mas a gente me deu um vazio. Falei, pô, e aí, né? E na época, perto da Unilever tinha um bar que eu frequentava bastante. Fiquei bem amigo dos donos. Os donos mais velhos que eu, 10 anos mais velhos que eu. Na época eu tinha 28, 29 anos. E eles, pô, a gente tá montando uma balada aqui perto. Cara, a gente tá juntando alguns sócios mais jovens pra dar corpo e tal. Você tem interesse? Eu falei, pô, eu tinha acabado de vender um restaurante. Eu falei, não, tenho interesse, comprei uma cota e entrei de sócio na balada. Era pra ser só aquele sócio, vamos chamar investidor, né? Mas eu não consigo, né? Eu acho que essa veia comercial, aí que eu descobri que tá no sangue mesmo. Tanto quanto o restaurante, que eu podia não me meter tanto, acabei me metendo e aprendi muito com o Rodrigo. Mas tem a ver um pouco da sua vontade de fazer do seu jeito, ou de ver alguma coisa errada? Fazer, talvez. Cara, não se aguentar, assim. Talvez, o que é bom e é ruim.
né? O que é bom, que às vezes resolve, é ruim, que às vezes gera alguns problemas, mas tem um pouco disso, tem um pouco, acho que talvez de uma veia de empreendedor. E entramos na balada e rapidinho, com 3 meses, eu olhei e falei, cara, por que eu tô na Unilever ainda? No final do dia, ela só tá me segurando, né? E não tô tendo coragem de ir pra frente. E se der errado, deu. Na época eu tinha 20 e poucos anos, tinha um apartamento, eu tinha um dinheiro guardado, eu falei, não tinha filho, não tinha mulher. Eu falei, por que eu tô ainda fingindo que isso aqui é uma segurança, que isso aqui é uma âncora, né? Cortei, né, a corrente da âncora e fui empreender. E aí o que é muito legal é que a primeira reação das pessoas fala, cara, você tinha uma carreira super promissora, você tinha sido expatriado, voltou super jovem, já gerente da Unilever, como que você vai sair para ser dono de balada? Então esse, entre aspas, né, esse rótulo dono de balada é um negócio que me pegava, não por ego, de falar, cara, que ignorância, que miopia. Mas você via como uma visão pejorativa. Pejorativa e meio, um pouco de inveja, um pouco pejorativo, um pouco que futuro que você tem, cara, você não vai amadurecer, que coisa de moleque. Só que nunca liguei pra isso, né? Eu sempre fui um cara muito tranquilo com as minhas convicções, mas aquilo, eu guardei isso numa gaveta e falei, cara, de alguma forma as pessoas não enxergam a dificuldade, não enxergam as dores e não enxergam o profissionalismo que gerenciar uma casa noturna, um café, um restaurante, um bar demandam, né? E nem o impacto social que esses lugares trazem. Eu rapidinho, naquele meu primeiro restaurante, já tinha percebido isso. Então esse rótulo pejorativo do dono de balada, dono de bar, me pegou e eu falei, não, mas tudo no seu tempo. E aí esses meus sócios da época, né, eles tinham outras casas, eu acabei pegando um dinheiro que eu tinha, enfim, parcelei uma coisa ou outra e fui e virei sócio de todas as casas, né? Então eu tinha lá meus 30 anos de idade, sócio na época de 5 ou 6 casas. Mas além de balada, tinha o que mais? Tinha balada, restaurante, bar, sempre nesse meio de alimento e bebida, sempre. Fomos trabalhando juntos, chegamos a ter 15 casas juntos. E nesse momento o Pasquim foi uma das casas, né? Foi uma das últimas casas que a gente abriu, né, juntos. O Pasquim, a gente abriu o Pasquim em 2014 e o Pasquim ele veio para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A gente teve uns problemas com a obra, a gente atrasou, a gente foi abrir só depois da Copa, né? A gente foi abrir em outubro. Como muita coisa que foi prometida para a Copa, o Pasquim depois. Também. Mas a parte mais curiosa é que a Vila Madalena, Aspicueta, que é onde a gente está, sempre foi um sonho abrir um bar na Vila Madalena, Aspicueta, desde moleque. Você cresceu perto aqui, né? Eu cresci perto do aeroporto de Congonhas, lá no Campo Belo. Que eu sempre fui um grande consumidor de Vila Madalena desde a faculdade, sempre fui um grande consumidor, então sempre foi um sonho ter um bar na Vila Madalena. Quando a gente pegou esse ponto e a gente foi montar o bar, a Vila ainda tinha aquela boemia, aquela coisa mais legal da Vila Madalena. A Copa do Mundo, né, todo mundo que tem comércio aqui desde sempre coloca que foi um divisor de águas pro mal, né? Naquele momento a Vila Madalena virou o centro das comemorações, virou o holofote, e começou a perder um pouco daquela identidade de boemia que a Vila tinha e começou a ter uma mudança de comércio e de público para um negócio um pouco mais balada, um pouco menos boêmio, né? Sem julgamento, eu acho que curso da vida, mas a gente também entrou numa vila achando que ia ser uma coisa e foi outra. A gente também demorou um pouco para entender. E aí ficou pronto quando só? Ficou pronto em outubro de 14 e a gente abriu, foi um fracasso. Foi um fracasso, assim, o Pasquim, os primeiros meses foram terríveis. Aí foi 2 anos de prejuízo, né? Foi ficando menos pior, mas foi 2 anos de prejuízo. Não por isso, né? Até porque a gente tinha 15 operações juntas, mas a gente resolveu separar o grupo. Mas me conta um pouquinho só, antes de falar disso, essa marca você ajudou a criar, foi a primeira que você ajudou a criar do zero, é isso? Não. A gente criei várias do zero na época, né? Na época a Chirox, que foi essa primeira balada, eu ajudei a criar do zero. A gente teve uma outra marca de restaurante saudável que eu ajudei a criar do zero, que era o Oasis na época. Criamos do zero também um pub que tinha no Itaim, que era o St. George's Pub. Então tiveram algumas marcas que a gente ajudou a criar do zero, né? E aí o Pasquim foi uma delas. Pasquim, como é que foi essa história do jornal, enfim, jornal icônico? O jornal, a gente tinha nossas casas todas no Itaim, né, e na Vila Olímpia. E quando a gente veio para a Vila Madalena nesse ponto, a gente pensou, poxa, vamos trazer uma das marcas do Itaim para cá. Na época ainda tinha aquela Vila Madalena bem boêmia. E a gente
pensou, poxa, aquela Vila Madalena Boêmia é um pouco bairrista, talvez não aceite tão legal a água do Itaim. Hoje em dia aceitaria, na época tinha não. um Fla-Flu ali, né? Uma coisa meio... Tinha, hoje não, mas na época não aceitaria. E aí, resumindo uma grande história, a gente foi pesquisar e a gente descobriu que aqui foi o primeiro bar da Vila Madalena na década de 70. Estudantes da USP abriram aqui um bar, chamava Bar do Ponto, que depois virou Bartolo. O Bartolo ficou bem famoso na época. Era o ponto final do bonde que trazia os estudantes da USP para cá. Que eles, bem datado. Que eles moravam nas repúblicas no entorno, não tinham muita grana para morar perto da USP. Aqui no ponto final era mais barato morar. Estudante, boemia. E na época o Ziraldo estava trazendo, né, estava inventando o jornal Pasquim no Rio de Janeiro. E os estudantes traziam aquele pasquim escondido aqui para São Paulo e faziam as resenhas aqui, tomando uma cerveja e discutindo os temas do jornal. Isso pra gente foi muito rico quando a gente descobriu isso. O bar não tem nenhum viés político, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro. O bar ele é apartidário, né? Não tem nenhuma ideologia política, porém o nome ele é muito bacana e a alma do pasquim é muito bacana porque ele é reverente. Independentemente do viés, ele é reverente. E mais legal ainda, a gente descobriu que o Paulo Caruso, que é uma das personas clássicas do pasquim, morava aqui perto. Ele era muito amigo ainda do Ziraldo, do Laerte, do Jaguar. Chico Caruso, irmão dele, morava no Rio. A gente conseguiu juntar essa turma toda aqui na inauguração. E eles continuaram frequentando aqui por alguns momentos. E o Paulo Caruso, falecido há 2 anos, por quase 9 anos, ele via diariamente no pasquim. Almoço ou jantar, às vezes almoço e jantar, às vezes ia almoçar e ficava, fechava o bar com a gente. Tem a mesa dele reservada, ele tem com uma placa com homenagem para ele, que é a mesa 24. E o Paulo se tornou um grande amigo. E a gente conseguiu absorver muito da cultura daquela época, então eu agradeço muito a ele e aos demais, porque eu acho que o Pasquim é um bar com alma, né? Acho que um bar sem alma, ele não perpetua. O Pasquim já vai fazer 11 anos esse ano e o Pasquim é um bar com alma. Que começou torto, né? Começou os 2 primeiros anos muito mal. E como é que foi essa reviravolta? Assim, o bar ali estava 2 anos ali. Tem muita gente que, não sei se hoje você manteria esse bar aberto 2 anos de prejuízo? Então, você sabe que hoje não, né? Eu aprendi a não ter emoção. Eu amo meus negócios, faço todos com o coração. Eu e os meus sócios, a gente vai criar. E te cria com muita emoção. Só que a gente, depois de mais velho, depois de alguns tropeços, a gente aprendeu que existe um momento que você fala, legal, não dá. E sem ego, sem remorso, sem lamentação. Aproveita a jornada. A jornada demorou 6 meses, que bom, o que ela me ensinou. Durou 10 anos, que bom, o que ela me ensinou. Mas tudo tem um fim. Às vezes o fim é um pouco prematuro, mas não faz mal. Nesse caso, na época, a história mais curiosa, que quando eu estava saindo do grupo, eu fiquei com o Pasquim. Na divisão de cotas lá. Na anterior, você saiu com o Pasquim. E aí não tinha muito o que fazer. Mas você saiu com o Pasquim ainda no prejuízo. Dentro do prejuízo. E assim, aí você fala assim, quando você pega um bar aqui dando prejuízo, você fala, ou ele dá lucro, porque não tinha o que fazer. Se ele desse prejuízo e quebrasse, eu não tinha fôlego, não tinha fundos para ficar bancando na época, né? Era novo, então assim, a gente pegou e eu falei, cara, vamos, né? Só tem tu, vai tu mesmo, assim, não tem muito o que fazer. E foi quando a gente entrou de cabeça aqui, quando eu falo a gente, né? Porque eu acho que o meu maître da época, que é o Flávio, entre aspas, o Piroca, como todo mundo conhece ele, que é a persona do bar, né? O maître na época, eu cheguei pra ele e falei, cara, é o seguinte, vamos comigo, sem medo, vamos fazer acontecer. A gente fez acontecer, a gente entrou de cabeça, a gente tirou muita coisa, tinha muito sócio antes, cada um com a sua opinião, a gente falou, vamos fazer do nosso jeito, colocamos um samba ao vivo, que hoje em dia a Vila Madalena inteira trabalha com isso. Mas chama Pasquim Bar e Prosa, então a gente mantém... E era mais fechado aqui, né? Muito fechado, a gente quebrou todas as paredes, vidro, abrimos todo o bar, respiramos, né? Deixamos o bar aberto, samba ao vivo, respeitando nossa assinatura que é Pasquim Bar e Prosa, ou seja, num volume que você consiga conversar. Então hoje... É um trecho, quem não conhece, é um trecho... barulhento. Tem uns vários, enfim, quase uma competição ali. E o mais legal, que é triste, né? Mas que eu falo, hoje você ouviu o som do vizinho aqui dentro e às vezes não ouviu o nosso. Né? E aí a gente começa a entrar numa questão muito bacana, que é o senso de comunidade. Porque você começa a pertencer à comunidade, você fica amigo da Vila Madalena inteira, você começa a entender as dores do comércio, do morador, você começa a respeitar o som, respeitar o horário, respeitar a calçada,
respeitar várias coisas, e você começa a mostrar para a sociedade que o bar, não todos, mas o bar bem executado, ele acaba sendo um amigo da comunidade e não um vilão. Então aí eu começo a pegar aquele negócio que eu pus na gaveta lá atrás, quando eu fui montar a balada, nossa, dono de balada, dono de bar, comecei a dar luz para uma outra ótica, que é o seguinte, o bar aberto aqui, respeitando as regras, ele traz segurança para a rua. Se você anda a pé na Vila Madalena à noite, eu tenho certeza absoluta que você vai buscar andar por ruas que tenham bares abertos, não por ruas que esteja tudo fechado. Sim, isso traz porque traz movimentação, segurança. movimento, né? O bar, ele movimenta o comércio local. Muita grande parte do hortifruti, de serviços principalmente, né, serralheria, costureira, etc., que você vai usar, é do comércio local. O bar, muitas vezes, ele emprega pessoas do entorno, né? Ele emprega pessoas do entorno. O bar, ele, além de gerar impostos, ele te traz a subprefeitura mais para perto para trazer melhoria de via, de iluminação, de semáforo, de desentupir bueiro, porque é o comerciante do bar que vive isso aqui o dia inteiro, que está cutucando a subprefeitura, está trazendo um vereador para perto para arrumar o entorno, né? E o bar arrecada muito imposto. 3% da força de trabalho do Brasil, mais ou menos, está no bar, né, e no restaurante, na bar-restaurante, que é o primeiro empregador do Brasil junto com a construção civil. Né? O primeiro empregador de pessoas que não têm base, que não têm formação. Mas você acha que as pessoas veem um dono de bar diferente da forma que vem o dono de restaurante? Muito, assim, as pessoas não, muitas pessoas, né, não dá para generalizar, ainda não veem o dono de bar como empresário. É um dono de bar. Pô, mas o que você faz no bar o dia inteiro? Você bebe o dia inteiro? Mas você acha que é um pouco associado a essa questão? Tá bebendo, diversão, bebida? Talvez, né? Mas assim, eu acho que é uma visão muito quase moral, assim, né? Uma visão muito míope, né? E assim, e aí, óbvio, nosso negócio hoje, ele cresceu muito, graças a Deus, e hoje o bar é uma pequena parte da nossa empresa. Só que ainda assim, eu sou o eterno cara que levanta essa bandeira. Né, eu acho que na pandemia ficou muito evidente, né? Na pandemia o bar que era o vilão, imagina onde passa o vírus só tinha no bar, né? É surreal isso. E a gente mostrou na pandemia, eu e outros empresários do setor, o quanto que isso aqui faz falta, né? Não só para o cidadão comum para vir ter o momento de lazer, mas todas essas pessoas que trabalham com a gente em casa, toda a geração de emprego, de imposto, tudo que a gente movimenta de comércio, né? A gente compra muita coisa, a gente vende, pensa que de forma geral, quase que 30% do nosso faturamento é de insumos, né? Ou seja, o nosso custo de 30% de insumo quer dizer que você movimenta uma compra, uma cadeia de compra muito grande, né? Você emprega muita gente, você compra muita coisa, você movimenta esse PIB, né? Se a pessoa tiver força de vontade e quiser crescer, ela tem uma grande carreira pela frente, e hoje eu digo, né? Tem muito maître e gerente nosso que ganha muito mais do que pessoas com empregos normais, né? Então eu sou um cara que eu levanto muito essa bandeira e tento mostrar para todo mundo a complexidade que é isso aqui, né? Contrata muita gente com essa lei trabalhista bem complexa que é o Brasil, gerencia esses monte de tributos super complexos que é no Brasil, trabalha com todos os tipos de imprevistos, né? Então se choveu, você se ferra, se acaba a luz, você se ferra, se não doa a rua, você se ferra, se aumenta a violência no entorno, você se ferra, né? Você trabalha com matéria-prima, você é uma indústria, todo dia você é uma indústria, né, de produzir a comida, você tem que ter um bom controle sanitário, você tem uma série de complexidades que a grande maioria dos outros comércios não tem, né? A inflação, vocês sentem ali na pele. A inflação, aí a elasticidade de preço não te faz poder repassar todo o insumo que você está pagando mais caro. Então eu falo assim, o dono de bar e restaurante, né, são heróis, né? Somos heróis, né? Não acho que a gente é melhor que ninguém, mas eu sou um grande defensor do setor, que eu sei o quanto a gente rala e eu acompanho a história de vários outros empreendedores do setor, maiores do que eu, menores do que eu. Sei que as dores são as mesmas, a gente... E essa bagagem de executivo, o que você acha que isso trouxe para você como gestor nessa área? Cara, isso muda tudo. Eu sou muito grato à Unilever, sou muito grato a todos os chefes que eu tive, todos os mentores que eu tive no mundo corporativo, porque me fizeram entrar de cabeça nesse setor com uma outra visão. Talvez eu não tenho nenhum, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer os drinks, eu não sei servir a mesa, mas eu sei gerenciar
Então eu virei desde o momento um grande gestor. Um RP, né, uma persona, né, para trazer as pessoas, tal, comercial todo, mas basicamente a questão de gestão sempre foi muito presente, não só comigo, com o nosso sócio Ellison, Rafael também. Então a gente tem uma questão de gestão. A gente erra, a gente acerta, isso que a gente aprende. E a gente vai sempre montando nossa empresa, nosso fio condutor sempre é gestão e governança. E num setor que começou a descobrir isso muito recente, né? Então é muito engraçado. É muito intuitivo, né? Muito intuitivo, ele é muito empírico, né? Você vai tateando, pisando, errando, acertando, e você vai confiando em algumas pessoas. Então eu tenho algumas pessoas que eu confio muito no setor, que sempre me ajudaram, né? Pessoas que já estão há mais tempo que na jornada, são pessoas que eu sempre dava aquela ligada, ó, tô com tal situação, o que você faria, o que você fez, vamos junto. Então a gente se ajuda. E a gente vai trazendo aqui um pouco de governança, de gestão para o setor. Qual que é o seu barato, o maior barato, assim, de ser dono de bar, enfim, dos outros negócios que você tem? O que assim, você sai de casa, o que dá o Eu já tive os meus baratos, né? Cada fase da sua vida você tem a sua motivação, o seu barato. Eu acho que depois você fica um pouquinho mais maduro, depois o negócio fica grande, e que você já passa por vários momentos, né? Assim, a gente passou por muitos momentos, né? Na separação da antiga sociedade, a pandemia, a mais recente, um crescimento muito grande, que também te gera um efeito colateral complicado, que toda essa governança, essa gestão, você põe ela, você questiona ela, porque ela funciona para esse tamanho de empresa. Quando ela fica desse tamanho, você vê que ela não funciona mais, você tem que se reinventar. Então, tudo isso, né? Hoje, o que me motiva é que depois de anos nessa jornada, a gente tem quase 500 colaboradores no grupo, a gente está em 6 estados. O que me motiva hoje é olhar as diferenças de cultura nesses 6 estados, nesses 500 colaboradores, e tentar trazer um pouco de acolhimento social, né, que não é só a grana, óbvio, pagar certinho, CLT em dia, etc. Isso é o básico. De acolhimento social, tentar fazer com que cada um dê um passo socialmente além. E eu sei que cada casa nova que eu abro, que a gente abre, né, como sociedade, a gente está gerando mais 20, 30, 40 empregos. Né? Isso pode parecer hipócrita, tem muita gente que fala, tá bom, é o bonzinho. Não, não é o bonzinho. Eu vou sempre ganhar dinheiro. Meu fim é o lucro. O lucro está aqui. Só que tem vários meios para chegar no lucro. A gente escolheu um meio, que é tentar socialmente ter um impacto na vida dos colaboradores. Ponto. Para ter o mesmo lucro. Podia fazer de outras formas, a gente escolheu mirar esse mesmo lucro, tendo um zelo com esse pessoal, diferente da maioria. Não que a gente seja melhor, a gente é diferente da maioria. Tem gente muito melhor que a gente nesse sentido. A gente está aprendendo, estamos caminhando. Aí que é um processo que a gente sempre teve de forma meio empírica e solta, que a gente está juntando agora para formar em breve a Universidade 3T Brasil, que é justamente para trazer bastante fundamento, bastante conhecimento para essa turma, não só da atividade fim, mas de outras coisas que são boas para a vida dela. Estratégia de capacitação. Né? Capacitação interna, que visa melhorar, obviamente, o trabalho das pessoas com a gente, mas visa abrir um pouco a cabeça dessas pessoas, porque elas têm uma vida melhor também na sociedade, em família, não só aqui dentro dessas 4 paredes. Para quem não conhece, assim, o Pasquim hoje dessa empresa é um pedacinho, né? Eu vou falar uma frase que ela é meio estranha, mas felizmente hoje o Pasquim é a menor parte da empresa. Então não quer dizer que ele é pequeno, ele continua crescendo, está indo para a 4ª unidade, né? Começou aqui, está indo para a 4ª unidade, só que a gente vai acabar o ano com quase 30 operações, né, de outras marcas, enfim. E o Pasquim hoje, em termos de resultado, de faturamento, né, de impacto aí nesse bolo, é o menor. Ou seja, a gente foi ao longo da jornada abrindo a cabeça, vendo outros caminhos, que não são concorrentes, são paralelos, e a gente resolveu empreender nos últimos anos com força no ambiente que a gente chama de conversão. Então a gente divide o mundo em 2 mundos, né? O mundo de destino e conversão. Destino é o Pasquim, por exemplo, que você sai da sua casa, vem até o Pasquim, né? Conversão é qualquer situação que você está num outro lugar, por um outro motivo, você acaba entrando numa operação nossa. Então hoje a gente está em grandes conjuntos comerciais, a gente está em grandes aeroportos. Então ninguém vai até o conjunto comercial
para tomar nosso café, vai para trabalhar e acaba acontecendo nosso cliente. Mesma coisa no aeroporto, ninguém vai no aeroporto para tomar o nosso chopp ou comer nosso picadinho, vai para viajar ou trabalhar e acaba sendo nosso cliente. Então, por mais que seja alimento e bebida, né, que seja hospitalidade, né, que seja atendimento ao público, são formas muito diferentes de trabalhar. Né? E o que é bacana disso é que a gente vai abrindo a cabeça. Sim. Então, quando eu pego hoje, às vezes, colegas nossos que estão só na rua, você vê que tem várias coisas que o aeroporto e o escritório trouxe pra gente, que te incorporou na rua, que os caras ainda não sacaram. E vice-versa, né? Outros colegas nossos que estão só em aeroportos, tem toda uma questão de acolhimento, de hospitalidade, de atendimento ao cliente, que a gente tem na rua, que não tem nos aeroportos. Então, o que a gente tentou fazer na 3T Brasil é juntar tudo isso, pegar as melhores práticas de cada canal e tentar democratizar dentro do nossas quase 30 operações, com que todas tenham uma grande gestão, um grande controle de qualidade, um excelente atendimento. Né? A gente quer que em cada operação nossa, que a pessoa entre lá para consumir de um café a uma refeição, que essa pessoa se sinta acolhida. E no aeroporto nem se fala, no aeroporto a gente... explica pra gente primeiro por que o pão de queijo custa mais caro. Acho que tem uma ideia muito errada. O pão de queijo custa mais caro e eu fico maluco quando eu tô de manhã ouvindo rádio, aí alguém entra ao vivo na reportagem e fala, tô aqui no aeroporto, é um assalto esse café, esse pão de queijo. Minha vontade é entrar ao vivo no rádio e falar, vem pra cá pagar os boletos e vende mais barato. Quero ver como faz. Porque não faz. Mas em resumo, assim, é mais caro o aluguel, caro, né? Porque, na verdade, assim, hoje no Brasil, um dos maiores sócios de qualquer negócio é o governo, com o imposto. Então no aeroporto você tem o mesmo imposto que a rua. Um outro grande sócio de qualquer negócio é a maquininha de cartão de crédito, que também é igual. Sim. A diferença é que o aeroporto, ele é seu sócio majoritário. Né? Então, dependendo da negociação, você tem 16, 17, 20, até 25% da sua receita bruta é aluguel. Então, assim, pensa que numa operação de shopping ou rua, dependendo da situação, fica entre 5, 6, 7, 8. Aeroporto até 25, dependendo da conta. Então não tem como, é matemática. É o mesmo pão de queijo. Os contratos são muito reduzidos, você tem que entrar numa concorrência para poder renovar, Você tem uma concorrência, tem uma luva, né? Você tem contratos, dependendo do contrato, de 2, 5, 10 anos. Você paga a luva na renovação. Então, você tem uma série de custos que fazem parte do jogo. Você entra no aeroporto sabendo, não tem certo e errado, não tem sacanagem. É o que tem que ser feito. E aí, obviamente, isso repassa para o preço e faz parte, né? Eu acho que assim, não tem sacanagem. Faz parte de uma dinâmica de um canal específico. Mas tem uma coisa assim que não dá para negar, assim, alguns estabelecimentos você paga, enfim, um preço maior do que fora e assim, a experiência é terrível, né? Perfeito. Às vezes assim, você fica um pouco, não ajuda, né, nessa percepção, né? Preço, ele é muito subjetivo, dependendo da entrega que você recebe. Então é questão de valor. Então pensa que o aeroporto no Brasil, né, o Brasil como aeroporto mesmo, como dinâmica de aeroporto, está engatinhando. Né? Então você pensa que até outro dia, né, essa mesma Copa do Mundo que atrasou o Pasquim, foi a Copa quando a gente começou a tirar aquele aspecto de rodoviária dos aeroportos, que era uma infraero que dominava os aeroportos até 2013, 12, 13, 14, e que eram rodoviárias que tinham aviões. Né? Então a operação que tinha lá era igual de rodoviária, nada contra as rodoviárias, que inclusive hoje as rodoviárias são incríveis. Né? Aquela lojinha com aquele pão de queijo murcha, aquela esfirra murcha, caríssimo. A gente teve as privatizações e hoje todos os aeroportos do Brasil são geridos por uma empresa privada. A esmagadora maioria de fora do Brasil, empresas que têm vários aeroportos em vários países, com gestão, com governança. São empresas que vêm imprimindo um ritmo de modernização, não só do aeroporto, mas da experiência lá dentro muito rápido. Então você pega os aeroportos de hoje, 2025, pega os aeroportos de 2012 e 2013, são outros aeroportos. Qual que é a nossa proposta dentro dos aeroportos? Né? De uma forma business, né? Ajudar o ambiente de aeroporto no Brasil a catalisar esse processo de amadurecimento, de sair de uma conveniência para a experiência. Então hoje as nossas operações todas, pegando vários atributos que a gente aprendeu na rua, a gente leva para lá para catalisar esse processo. Então a gente gosta de trazer isso, a gente já é visto hoje nos aeroportos como um grupo que consegue entender o aeroporto, entender o passageiro e executar de uma forma muito bacana. Comida de verdade no aeroporto. A marca mais conhecida é a Saideira, né? A Saideira, a gente está indo para a 9ª loja agora, né, da Saideira.
E por outro lado, para o passageiro, apesar de cobrar um valor acima do valor da rua, a gente não quer, a gente trabalha para um serviço como caro, mas como se o preço é mais alto, mas valeu a pena. E por quê? Porque minha viagem começou aqui. A gente cria toda uma atmosfera hoje da música, ambiente, do garçom, com as mesmo acolhimento aqui do Pasquim, com comida, bebida, o chopp gelado, o drink, comida de verdade, para a pessoa falar, bom, eu tô aqui, tô pagando um preço um pouquinho mais caro que a rua, que não é tão mais caro também, um pouquinho mais caro que a rua, mas, cara, porra, minha viagem começou aqui. Tira a fotinho do chopp com o passaporte do lado, postou, partiu, é isso. É isso. A gente até pôs umas áreas instagramáveis apesar de não gostar dessa palavra instagramável, mas umas áreas de photo opportunity nas lojas, para as pessoas poderem já, naquele momento, falar, tô viajando. Isso é muito bacana. Porque daí você tira um pouco dessa percepção de preço, tô viajando. E o próximo Pasquim vai ser no Galeão. Próximo Pasquim no Galeão, e pra gente é muito bacana, né? Que como a gente começa a convergir os mundos, né? A gente tem nosso mundo destino, nosso mundo conversão, e um ano e meio atrás, a gente foi no meio, foi numa zona cinzenta aí, deu muito certo. Foi o Pasquim do Mercado Municipal de São Paulo. Porque o Mercadão já gera um fluxo orgânico, só que no Mercadão você precisa de crachá e de passaporte, então você pode... Né? Então o Pasquim, nessa revitalização do Mercadão, que vem sendo muito bem executada, inclusive, o Pasquim entra como um agente para trazer pessoas que não costumavam ir no Mercadão, né? Entende super bem. E o Pasquim começa a absorver as pessoas que iam muito no Mercadão, começa a se adaptar, né? Penso que o Pasquim de rua, 70% da minha venda é bebida alcoólica. No Mercadão, 80% é comida. Então você começa a falar, opa, tem um outro mundo de Pasquim. Aprendendo isso, a gente falou, poxa, se o Pasquim foi bem no momento híbrido, né, que é destino e conversão, como iria o Pasquim num ambiente só de conversão? A gente tem uma incrível relação com o Rio Galeão, a gente já tem 6 operações lá dentro, o Pasquim vai ser a 7ª, e um Pasquim grande, grande mesmo, né? É do tamanho de um Pasquim de rua, em termos de capacidade de assentos, etc. A gente inaugura agora, final de junho, final do mês que vem, nosso primeiro Pasquim Aeroportos, e de verdade, uma marca muito querida, todo mundo conhece o Pasquim. A gente acredita que não fica só no Galeão, a gente acredita que o Pasquim tem aí O Pasquim Jornal volta pro Rio. O Pasquim Jornal volta pro Rio. Volta pro Rio, aí volta para onde ele começou há 50 anos atrás. Se meu inconsciente falasse, também é um oferecimento da Casa Flora, que está completando 55 anos neste ano. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 contêineres repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentação, como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações, e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o Sauvignon Blanc Tributo da vinícola chilena Caliterra. O nome da vinícola, fundada em 1996 no Vale do Colchagua, é a junção de cali, de qualidade, com terra, o que indica a preocupação dela com o meio ambiente. 100% Sauvignon Blanc, este branco é fermentado em tanques de aço inoxidável. Apresenta notas olfativas florais e minerais, e na boca, notas minerais e acidez equilibrada. Excelente para acompanhar peixes e frutos do mar, além de saladas e queijo de cabra. O Sauvignon Blanc Tributo da Caliterra está à venda tanto no site da Casa Flora, quanto na rede de restaurantes e supermercados abastecidos pela importadora. Você falou bebida alcoólica, então vamos tomar esse vinho. Puxa, vinho maravilhoso. Fácil de abrir, para você provar. Perfeito. Fingir que não é uma segunda-feira de manhã. No aeroporto, não tem horário para beber. Sempre 6 horas em algum lugar do mundo. Exatamente. Saúde. Saúde. Qual a sua relação com vinho? Nunca fui um cara do vinho, né? Sempre fui o cara da vodka. Hoje eu bebo bastante vinho, principalmente em refeição, em jantares, assim. Sou um vinho branco. Gosto muito mais do branco do que do tinto. Esse vinho te remete ao quê? Quando você pensa um vinho branco, qual ocasião de consumo vem na sua mente? Putz, é um momento de relax, de celebração, de prazer, né? Porque eu acho que a cerveja para mim tem um momento, remete para mim ao futebol. Eu vou sempre em jogo, sempre antes do estádio como um pernil tomando cerveja. A cerveja me remete muito a isso. A vodka me remete muito a meus tempos de balada, né? O meu coração
baladeiro que está adormecido, mas ela me remete muito a isso. Eu acho que a bebida alcoólica tem isso, né? Você tem uma questão afetiva com ela, te remete aos momentos. Sim. O vinho, para mim, são as melhores viagens que eu fiz, os melhores momentos aí de celebração com o vinho. Quando você pensa em harmonização, um vinho desse, o que te vem na cabeça? Qualquer pessoa falaria que o vinho branco vai harmonizar melhor com os peixes, com carne branca e tal. Eu não tenho muito dessa. Eu gosto muito do vinho branco, uso o vinho branco com qualquer coisa, mas para seguir o protocolo com peixe, eu acho que seria a melhor harmonização. Tem umas coisas mais formais do vinho, não é muito sua Zero. Assim, eu sou o cara que eu bebo vinho, mas não sou um entendedor e também não sigo os rituais. Eu estava começando a falar um pouquinho da sua trajetória. Qual a memória mais antiga que você tem da infância? Talvez meus avós, né? Basicamente meus pais sempre trabalharam muito. Então eu fui basicamente criado pelos meus avós. Eu só ia dormir à noite na casa dos meus pais, basicamente, vários dias nem isso. Então basicamente o filho de vó, como dizem, né? Mas, e aí dos meus avós eu tenho memórias, né, da minha avó italiana fazendo o almoço inteiro, né? Não comprava nada, fazia o molho, fazia massa, fazia tudo. Mas amo comida italiana, mas apesar disso eu nunca desenvolvi a aptidão para cozinhar. Mas sempre foi aquele negócio de acompanhar a minha avó no dia a dia cozinhando. E do meu avô, futebol. Futebol, assim, a memória do futebol com meu avô é riquíssima, né? E até hoje eu frequento o estádio, assim, por isso. E como é que era a sua família? Como é que você descreve a família que você nasceu, onde você nasceu? Uma família italiana, né? Barulhenta, todo mundo grita, todo mundo briga, mas todo mundo se dá muito bem. Né? Literalmente a família italiana busca a pé. Né? E até hoje, né? Assim, super unida, mas barulhenta e briguenta, assim, família italiana. E você vê coisas assim, essas características em você? Total. Eu sou um cara que busco ser calmo no meu dia inteiro, a maior parte do dia, né? Até consigo. Só que, cara, eu sou 880, né? Então várias coisas me tiram do sério, tiram mesmo, assim. E nesses momentos que eu tento hoje em dia cada vez serem exceção e não regra, cada vez com que eles durem menos tempo, né? Ainda assim, nesses momentos eu vejo o sangue italiano correndo na veia total. Assim, é indiscutível, né? Como é que é trabalhar com você? Difícil. É difícil, assim. Eu sou um cara muito legal, mesmo, humano, dou muita liberdade, mas muita liberdade, até porque eu aprendi que para você ter muito negócio, muita gente embaixo, se não dá liberdade, o negócio não vai. Então, desde sempre dei muita liberdade, mas eu sou muito duro, cobro muito, cobro muito, sou muito duro e, cara, não tolero o desvio de conduta. Eu tenho zero problema com erro, você pode errar 200 vezes, cara. Mas não esconder o erro, não fingir que não mentir. O caráter e conduta para mim são inquestionáveis, né? Mas é difícil trabalhar comigo. Como é que você acha que as pessoas te enxergam? Cara, existem pessoas e pessoas, né? Mas as pessoas que trabalham comigo, eu acho que elas me enxergam como um líder, né? Porque eu sou o cara que pego eu vou lá desbravando lá, né? As coisas. Então sempre na sociedade sempre foi o meu papel. Acho que entre os sócios, cada um tem o seu papel. Eu sou o cara que vou desbravando, vou conquistando o território, vou tendo a resiliência, vou sempre acreditando e construindo. Você tem o Rafa, que é um puta cara incrível de operação, né? Que o cara que, hoje é o nosso sócio que toca a operação de forma impecável. Né? E que era nosso gerente lá atrás, e que hoje não, já há muito tempo já é nosso sócio e começou como gerente nosso de uma operação. E hoje domina a operação. E o Ellison, que era meu colega de Unilever, que veio um pouco depois, né? O Ellison continuou na carreira corporativa, depois foi trabalhar na Owens, na Diageo, mas já está desde 2017 focadaço só nisso, que é o cara do administrativo, do marketing, da criação. Né? Então a gente se divide, cada um de um jeito, mas eu acho que todo mundo igual, todo mundo com os mesmos poderes e direitos, enfim. Mas quem olha para mim, me olha como desbravador. Talvez como o cara que vai fazer acontecer, talvez como o menos paciente de todos. Quando lá atrás você foi convidado para ser um sócio investidor, você não aguentou... Enfim, não aguentei 2 meses só como investidor. Mas como é que agora, assim, desde então, quando você tem carta branca, digamos assim, como é que mudou um pouco da forma como você age? A carta branca eu tenho desde 2017, quando eu fiquei com o Pasquim e fiz do meu jeito. Né? Aí entrou o Ellison, entrou o Rafa.
Só que, por outro lado, eu sou um cara que eu respeito. Então, não atravesso. Que nem o Rafa é o diretor operacional, não me meto em operação. Quando eu chego numa operação, por exemplo, eu vejo algo errado, eu não chamo o garçom, não chamo ninguém. Chamo ele. Falo, ó, meu, aconteceu isso, isso e isso. No máximo, eu chamo o gerente daquela operação. Se ele estiver na loja, eu chamo ele, ó. Aconteceu isso, isso e isso, puta, é isso. Então, existe o dor de dono. Dor de dono é a coisa que eu mais tenho. Só que também existe respeitar a hierarquia, que é a coisa que eu mais faço. Né? Não atravessar, para não desmoralizar quem está embaixo de você. Você tem que saber onde chegar. Isso eu faço muito bem. Né? Mas eu sou o cara assim, que quando eu chego na operação, o pessoal dá uma travada, fala, puta, ele vê, ele vai olhar tudo. E vou olhar tudo. Eu vou olhar tudo, vou anotar tudo e vou mandar pro gerente e para quem que seja o responsável daquela loja. Na sua trajetória nesse meio, né? Dono de balada, depois dono de bar, que você viu como, enfim, posições, de certa forma, mal vistas por parte da sociedade, né? E depois o dono do empreendimento de aeroporto também, tem gente olha achando que o cara é um ambicioso demais. Eu fiquei do rico às minhas custas, né? É uma coincidência essas três coisas? Eu acho assim, eu acho que a população de forma geral, as pessoas que têm uma visão dessa são pessoas que também ovacionam um influencer que não gera nada pra nada na vida, né? E fica achando que esse influencer é alguém. Então, eu não ligo muito pra isso, né? Eu acho que só a gente sabe nossas dores, né? Só a gente sabe todo dia 31 pagar a folha de 500 colaboradores, pagar esses aluguéis todos, pagar todos esses impostos em dia, a gente não deve um centavo de nada, né? Então, só a gente sabe a dor, então eu não ligo muito para as opiniões alheias, né? Mesmo assim, nunca liguei. E você costuma comparar os seus estabelecimentos com os da concorrência? Já teve algum momento, por exemplo, que você se sentiu invejando? Quando aqui estava dando um prejuízo, por exemplo, você via uma casa aqui perto lotada? Cara, quem fala que nunca inveja é mentiroso, né? Eu acho que existem graus de inveja. E eu acho que quando a inveja te faz crescer é incrível. Quando a inveja te faz desejar o mal do outro, ela é horrível, mais pra você do que pro outro, que o outro tá fazendo dele. Aquela inveja de falar, puta, olha... O outro não vai ficar sabendo. Eu chamo menos até de inveja, aquela cultura intelectual, de falar, o que esse cara tá fazendo, né? Eu sou muito amigo do setor. Eu não chamo ninguém de concorrente, mesmo. Chamo de colegas do setor. Essa aqui é uma rua, talvez a rua que mais tem a densidade de bares no Brasil. A gente tem aí em 2 quarteirões 30 e poucos bares. Um do lado do outro, não tem uma residência que é só bar. Então, se eu tivesse problema com concorrência, eu não estaria aqui, né? Eu sou amigo dos concorrentes, cara, dos colegas, sou amigo de um monte de gente. Um monte de gente me ensina, um monte de gente me ajuda, eu ajudo um monte de gente. E tá tudo certo. E o mesmo vale nos aeroportos, tá igualzinho. O grande erro é quando alguém começa a bater de frente com qualquer coisa, não importa. Com o fiscal, com o vizinho, com o comércio, não pode, você tem que... E aí esse é meu papel grande no grupo, né? Eu sou um cara que... Acho que meu pai é um grande comercial, né? Meu pai é representante comercial desde sempre. Meu pai sempre foi... Eu cresci vendo meu pai tirar pedido na caneta, vender, etc. Então eu vi muito isso em casa, eu aprendi muito com meu pai. Na minha trajetória corporativa eu também sempre trabalhei perto de vendas ou em vendas. Tive grandes mentores. E eu criei uma habilidade bacana, que eu acho que hoje é a minha grande contribuição para o grupo é essa. Ser um grande articulador, né? De estar no meio de um 360 que tem tudo, conseguir juntar as pontas, conseguir articular e gerando valor. Diminuindo atrito e gerando valor. Acho que esse é o meu grande papel hoje. Você fala assim, mas qual que é a sua função? Essa? E profissionalmente falando, você diria que você está satisfeito? Cara, eu estou muito satisfeito. Acho que não quer dizer que eu vou parar, pelo contrário, eu vou morrer trabalhando. Mas eu tenho muito orgulho. Tenho 43 anos. Hoje, quando eu olho como a gente começou, onde a gente está hoje, passando por tudo que a gente passou e vendo todo o cenário futuro que é muito promissor, em tamanho que a empresa gerou, quantas pessoas, quantas unidades, faturamento em reais, o lucro que a gente tem, putz, eu fico muito feliz, muito satisfeito, muito grato, assim, eu acho que é muito grato, muita gratidão, porque tem que muita coisa dar certo para chegar aqui, e nada dá certo só por mérito seu, né? Tem mérito das outras pessoas, tem uma coisa que vem maior, porque é difícil. O que você entende por sucesso? Já teve fase de achar que era ganhar dinheiro, né? Hoje, para mim, o sucesso é eu ter liberdade de falar o que eu penso na hora que eu penso, de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Eu não tenho isso ainda. Eu não estou ainda... Estou buscando isso. Então, o sucesso é esse. Primeiro, ter saúde, porque sem saúde você não fala, não faz. Então, cara,
Saúde, né? A coisa que eu mais rezo todos os dias, que eu mais agradeço, que eu sou muito grato, que eu mais cuido é da saúde. Né? A partir daí, cara, ter liberdade e tempo. Esse é o sucesso. Porque escravo do dinheiro não vale a pena, mas também ter tempo e liberdade sem dinheiro também juntar as duas coisas e ser feliz. Fazendo o bem sempre. E todo dia que eu saio de casa, sempre foi, hoje em dia mais ainda, eu tento mesmo que minimamente impactar o coração de alguém. Sem filosofar, sem hipocrisia. Eu falo, cara, se eu conseguir dar um pequeno carinho para um fulano que eu nem conheço, isso mudar o dia dele por 3 segundos, meu, valeu a pena. É não vir no mundo a passeio, é não sair de casa e voltar para casa, chegar em casa e falar, e aí, hoje, o que eu gerei de valor no meu dia para outros? Nada, puta, não valeu a pena sair de casa, né? Puta, valeu esse gesto singelo que eu fiz na hora de sair do Uber, de bater um papo com o cara, valeu. Então, porra, que bom, cara. Acho que aos pouquinhos a gente ser um agente de transformação, de mudança aí da história. E riqueza, o que é riqueza para você? Saúde. Saúde e família, indiscutivelmente. As pessoas negligenciam muito a saúde e elas, em função do trabalho, do dinheiro, etc. Né? Tudo bem, são escolhas. Só que, infelizmente, a maioria paga o preço, né? Depois tem dinheiro, mas não tem a saúde, não adianta nada. Então, saúde e família, eu acho que são os bens mais preciosos que você pode ter. Né? E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse podcast, né? O Pasquim tem um volume muito grande de clientes, né? Sendo assim, como garantir que os clientes relevem eventuais deslizes de atendimento? Esse Pasquim, que é da Vila Madalena, passam 10 mil pessoas por mês. Né? É muita gente, né? E se você for pensar, 10 mil pessoas por mês em 30 dias, você fala, passam 300 e poucas pessoas por dia. Não, né? Infelizmente não. Se fosse assim, ia ser lindo. Você tem um dia de 50 pessoas, que é uma segunda-feira de frio. Sim. Você tem um sábado de 1.200, né? Você fala, caramba, né? Que maluquice. Cara, acontece muito problema, mas muito problema, de toda a natureza. Você imagina que o Pasquim, você tem no mesmo lugar, parte de cima que todo mundo sentado, de baixo todo mundo em pé, música ao vivo, chopp, petisco, comida, chapa de carne, drink, é muita coisa. A gente entrando e saindo toda hora para fumar, calçada, mezanino, é muita coisa junto. Gente fechando a conta na mesa, gente fechando a conta no totem, gente preenchendo resposta, no mínimo 30 tentativas diárias que a gente prega para a equipe. Acontece muito problema todo dia. Né? O que a gente sempre tenta deixar claro problemas vão acontecer. A forma como você lida com eles, não. Então, muitos problemas não deveriam acontecer, então são erros nossos, beleza. Muitos acontecem e vão acontecer de qualquer jeito. Só que independentemente de quais são os problemas, a forma como você lida com eles. Então, a gente não parte daquele princípio soberano que o cliente tem sempre razão. Acho isso uma falácia. Mas eu acho que, independentemente disso, o cliente tem que sair daqui achando que teve razão. Como é que faz, mesmo o cliente não teve razão, ele achar que saiu tendo razão? Ele sair sorrindo daqui. Você chegar, dar um sorriso, dar um abraço, deixar ele desabafar, deixar entender a dor dele, pedir desculpa, dar uma alternativa e fazer o que precisa ser feito. Então, basicamente, é deixar o cliente ser ouvido. Bom, eu entendi o seu lado, é isso? Todo mundo quer ser ouvido, cara. Ele quer ser ouvido, você vai entender o lado dele, você vai dar uma alternativa para aquela situação, seja ela qual for, que seja algo que ele concorde, que ele goste, ele vai sair daqui feliz. O mais importante é ele sair daqui feliz, porque qual que é o ponto? Hoje, o cara sai da casa dele para vir num bar, sendo que hoje você tem uma concorrência gigantesca, tanto física quanto virtual, que o cara pode estar na casa dele e pedir negócio pelo aplicativo. Pós-pandemia, a gente acelerou muito esse movimento. Então, hoje, isso aqui é pela experiência. Não dá para o cara vir aqui, ter uma experiência que não foi condizente com o que ele queria, mas nem ser ouvido, nem ser acolhido, né? Então, tem que ser. Cara, desculpa, errei hoje, tal situação, foi, putz, posso fazer isso por você, tudo bem, alguma coisa. E você tem que ouvir, você tem que deixar ele desabafar, você tem que entender onde você errou, você tem que dar uma alternativa para esse cara, sair daqui feliz, ou pelo menos menos chateado.